tudo bem com você? Nesta aula, nós vamos falar sobre a evolução da análise de dados. Bom, antigamente as empresas elas armazenavam os seus dados em mainframes, que eram como se fossem grandes computadores. E existia uma grande dificuldade de selecionar os dados para fazer análises assertivas. Os sistemas de informação, eles foram evoluindo, tornando-se mais modernos, e hoje fala-se muito sobre o BI, né? Conhecido pela sigla BI, que significa inteligência de negócios. Então, a inteligência de negócios significa a criação de painéis de informações para que a empresa possa tomar suas decisões. Mas existe ainda o que a gente chama de BA, que significa análise, né? Vem da palavra analytics, análise de negócios. Então, quando a gente fala de a criação, interpretação de dados para análise e também a utilização de técnicas de análise avançadas, estamos falando da sigla BIA, né? Que significa I vem da questão de inteligência, né? E A vem de analytics, ok? Bom, então vamos observar esta figura para a gente compreender um pouco essa evolução de tais tecnologias. Bom, então, quando a gente fala aqui nos anos 60, né? As organizações, elas começaram a desenvolver seus sistemas de informação. Afinal, elas precisavam informatizar as operações de negócios. Por exemplo, o processamento de pedidos, faturamento, controle de estoque, folha de pagamentos e contas a pagar. Então, a gente tem esse início aqui dos sistemas de informação, onde ainda era difícil de ter acesso a todos esses dados de uma forma organizada. Então, as empresas, elas enfrentaram desafios significativos para que, de fato, elas pudessem enxergar o seu negócio de uma forma integrada. Então, elas começaram a trabalhar, por volta dos anos 80, com os sistemas de informação executiva. Então, aqui a gente já tem essa ideia de bancos de dados organizados, bancos de dados relacionais, por exemplo. Depois, por volta dos anos 90, já se fala sobre o Data Warehouse, que são armazéns de dados. Então, aqui já temos, tecnologias para poder agregar os dados, separar os dados por assunto e auxiliar melhor as empresas, Então, eu tenho o seguinte, as capacidades de processar os dados, elas foram aumentando, desde essa questão do DW, que é o Data Warehouse, e aí foi evoluindo. Então, nos anos 2000, a gente tem aí BI e BA, como ramos diferentes, porém, hoje a gente tem que o BI e o BA, eles se completam. Então, a gente está falando de inteligência de negócios e análises de negócios. Então, enquanto que o BI, ele estaria ali mostrando relatórios estáticos, quando eu falo de BA, BA, na verdade, eu tenho essa palavra analytics, eu estou falando de análises avançadas, preditivas, técnicas de matemática, de estatística, de inteligência de negócios. Então, eu tenho ferramentas ainda mais poderosas para tomar decisões, Então, de fato, a gente tem BI, BI, é a combinação de análise de negócios, mineração de dados, visualização de dados, ferramentas e infraestrutura que vão auxiliar na tomada de decisões. Enquanto que o BIEA, que é o todo, inteligência de negócios e análise de negócios, vai ter a capacidade de identificar tendências, padrões e tomar decisões de negócios. Bom, então, já que a gente fala de uma ferramenta muito mais poderosa, BIEA, estamos falando de integração entre diversas áreas de conhecimento. Então, a gente está falando, por exemplo, de integração com a tecnologia, com a ciência de computação, com a engenharia. A gente tem também a integração de uma forma muito mais forte com todos os sistemas de informação.
Então, a gente tem aqui inteligência de negócios, pesquisa operacional. Então, a gente hoje disponibiliza de hardwares e softwares muito mais robustos que vão auxiliar tanto na coleta quanto no processamento de dados, ok? O BIEA, né, como assim a gente pode resumir, também está totalmente ligado a métodos quantitativos, métodos matemáticos, estatística e a própria economia, né? Porque o tempo todo nós estamos falando de movimentações financeiras. E é claro que todas essas áreas vão estar conversando para uma tomada de decisões, até mesmo voltadas para psicologia e ciência comportamental. Então, hoje, um tipo de dado para as empresas o comportamento do consumidor, né? Então, as técnicas estão se tornando tão modernas que é possível até analisar o comportamento psicológico, né? Vamos dizer assim, cognitivo dos usuários, certo? Então, a gente tem aqui, né, mais uma definição de BIA que a gente pode falar que são processos, conceitos ou métodos que melhoram a tomada de decisões, usando sistemas de suporte baseados em dados. Então, aqui é uma filosofia de gestão e ferramentas que auxiliam no gerenciamento e refinamento de dados e sistemas de informação. Então, o grande desafio das empresas é, de fato, gerenciar esse altíssimo volume de dados, né? Tanto que hoje a gente fala de Big Data e dados em formatos diferentes. Texto, vídeo, áudio, como eu havia falado, até mesmo o comportamento psicológico das pessoas. Então, a gente precisa, né, realmente de ter uma interligação entre várias disciplinas, entre várias áreas de conhecimento para processar esses dados e ter realmente informações privilegiadas, ok? Bom, então a gente está falando que o BIA, né, no caso, é um instrumento de análise que vai auxiliar a tomada de decisões. E outra característica muito importante é a questão da automatização, que seria a atualização automática de dados, né? Então, as empresas, elas trabalham aí dia e noite esses dados estão sendo coletados. Então, os sistemas de informação, principalmente os softwares, né? Eles poderão ser programados para coletar e transformar dados em informações de forma muito mais automática, ok? Bom, além disso, estamos falando, né, de análises detalhadas de bancos de dados, inteligência matemática, técnicas de estatísticas e até mesmo a programação voltada com a inteligência artificial, né? Ou seja, buscar simular comportamentos humanos e realmente tomar decisões. Bom, então, quando a gente fala de data análises, inteligências de negócios, entre outros, estamos falando de funcionalidades modulares, ou seja, eu vou ter a criação de dashboards, né, que são painéis visuais, painéis interativos, que vão mostrar para as empresas as situações em que elas se encontram. E é claro que isso vai auxiliar a tomar decisões, auxiliar na estratégia da empresa. Então, diversas análises avançadas, por exemplo, o what if, podem ser feitas, né? Por exemplo, o que vai acontecer se eu fizer isto? O que vai acontecer se eu lançar tal produto em tal dia? Né? Então, de fato, fazer um estudo aprofundado de todos os cenários possíveis para tomar decisões, tá? Então, tem-se uma criação de valor fundamentada em técnicas avançadas. Uma que é muito interessante são técnicas de simulação, né? Então, antes que o investimento seja feito, eu posso simular o comportamento de um determinado setor e entender se vale a pena ou não investir, ok? Bom, então estamos falando, é claro, de valores estratégicos que vão levar as empresas a terem vantagens competitivas, né? Então, quando uma empresa ela conhece os seus dados e é capaz de fazer projeções futuras com eficiência, ela tem vantagem estratégica, né? Porque ela consegue já projetar suas ações em futuro mais próximo, né? Essa questão de inteligência de negócios e análises avançadas de negócios também vão implicar em valor
operacional. Afinal, vão promover melhorias nos processos internos de relações com o cliente, além de economia, né, tanto de custo quanto de tempo, eficácia e participação do mercado. Bom, então estamos falando realmente de insights. Eu olho para os dados e tenho um insight, ou seja, eu consigo entender e mover ações para alcançar um determinado objetivo, né? Então, esses insights, eles são de fato orientados por dados que as empresas precisam para orientar o processo de marketing, né? Então, se eu tenho os dados da minha empresa, eu tenho os dados de consumo que os meus clientes tiveram ao longo dos anos, eu posso traçar estratégias de marketing. Ó, eu tô vendo que as minhas vendas são menores, por exemplo, no mês de janeiro e fevereiro. Então, eu preciso traçar uma estratégia para poder sanar esse problema, né? Além disso, as técnicas de BI e também de análise de negócios, elas buscam entender o público-alvo, né? O comportamento desse público a partir do lançamento de novos produtos, por exemplo. Né? Então, quais são as tendências de comportamento do cliente? Além de, olha, eu fiz uma estratégia de marketing, eu preciso saber se deu certo ou não. Então, eu vou analisar os dados, ou seja, as respostas. E outra área também que é muito importante na análise de dados são os insights sobre a concorrência. Então, a gente precisa estudar os dados de todo o mercado, né? Da concorrência, que está cada vez mais agressiva, para traçar as estratégias, ok? E aí, nessa linha, uma técnica muito utilizada, né? Pensando aí em análise de negócios, é a análise SWOT. Bom, então, voltando, né, um pouco no início dessa aula, antes da gente finalizar, a gente tem que deixar isso muito bem definido. Inteligência de negócios vai ser a oferta, né, de painéis visuais, de dashboards, painéis estáticos que mostram qual é a situação da empresa. Então, aqui eu falo de inteligência de negócios. E aí eu preciso aplicar a questão da análise de negócios. Eu já conheço os dados, agora eu preciso aprofundar, eu preciso ir além. Então, eu preciso aplicar, por exemplo, uma análise SWOT, que analisa tanto o ambiente interno da empresa, quanto o ambiente externo. Então, eu estou falando de analisar o ambiente interno, a gente fala de analisar as forças e fraquezas. Então, ó, aqui eu estou na parte de análise de dados, né? De inteligências de análises. Então, estou falando o seguinte, olha, eu preciso olhar aqueles dashboards, aqueles painéis de dados e ver quais são as minhas forças e quais são as minhas fraquezas. Então eu tenho uma força de que quando eu lanço o produto, meus clientes, eles consomem, ok? Mas eu tenho uma fraqueza, que é da minha organização, de que eu não consigo dar o suporte técnico para os meus clientes. Né? Então, eu preciso analisar, de fato, de forma estratégica, a minha situação interna. E também a situação externa, ou seja, as oportunidades e as ameaças. Né? Então, os dados, eles vão mostrar uma situação, mas eu preciso de fazer projeções para realmente entender quais são as minhas oportunidades de trabalho, oportunidade de investir em um novo produto, oportunidade de abrir a minha empresa em um novo local, por exemplo, entre outras. E também as ameaças, né? A ameaça do meu produto ser extinto, cair em desuso, ficar ultrapassado. E então a gente pode entender que todo esse processo de inteligência de negócios e análise de negócios, elas se complementam. Eu preciso conhecer os números através de dashboards, painéis interativos, mas depois eu preciso de aplicar técnicas preditivas e prescritivas, ou seja, que vão prever e prescrever ações para melhorar ainda mais o desempenho da empresa, ok? Bom, aluno, então essa foi a nossa aula de hoje. Espero que você tenha acompanhado. Desejo a você excelentes estudos e até a próxima.